Meus irmãos, vamos meditar por alguns minutos, não mais do que 15, na palavra do Senhor. E o tema dessa breve meditação nessa manhã é: ainda há esperança. Ainda há esperança. Nosso irmão Jaime, quando estava sentado ali, quando eu subia, ele, olhando as crianças descendo, ele disse: ainda há esperança, não? Sim, ainda há esperança. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre que ainda há uma esperança. E o texto que eu quero pensar é justamente aquele que eu li no começo do culto, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 12 a 15. Abra, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 15. Então Pedro escreveu assim: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. É o versículo 12, a ênfase é o versículo 12 mesmo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nelas confirmados. Meus irmãos, esse texto de Pedro foi escrito para fortalecer a fé dos cristãos. E como é que a fé é fortalecida na vida dos cristãos? Há muitos anos atrás, antes das Escrituras, pelo testemunho oral, por se falar mesmo uns aos outros o que era essa fé, como a pessoa vivia essa fé. Mas com as Escrituras, então, a redação dos textos passou a ser utilizada para que os filhos lembrassem como os pais viviam, e os netos lembrassem, e os bisnetos lembrassem. Então, a ideia é o ato de recordar, é o ato de trazer à memória o que pode dar esperança. Não foi assim que o profeta disse num momento dramático da sua vida? Olha, tudo vai mal, tudo é difícil, tudo é desestimulante, tudo é assustador, mas eu preciso trazer à minha memória algo que me possa dar esperança. Então, o nascimento de Jesus e o entendimento adequado do que é o nascimento de Jesus é o que nos traz a esperança, pode nos trazer a esperança. Eu sei, falar sobre o nascimento de Jesus, falar sobre o Natal, é para muitos um assunto desagradável até, principalmente, e até eu diria lamentavelmente, dentro dos arraiais cristãos. Mas eu até consigo entender origens pagãs, origens catolicizadas ou formadas para atender a uma religião, eu até entendo. As influências mercadológicas estranhas ao Natal. O Natal era só para ser um momento de reflexão, mas virou um momento para vendas e para sucessos e para outras coisas. Eu entendo. Eu até entendo uma preocupação de muitos com o que se chama com o princípio regulador do culto, a preocupação de que o culto não seja vituperado, o culto não seja maquiado, o culto não seja mudado. Eu entendo, essas preocupações são reais. Mas por causa disso, boa parte talvez do cristianismo, que é cristianismo autêntico, quer anular essa data, quer dizer, ela não existe o nascimento de Jesus. A questão é a seguinte, porque nós discordamos das maneiras como se aborda e se trata o nascimento de Jesus, então nós temos de viver como se Jesus nunca houvesse nascido? É assim? Não podemos nos esquecer que as Escrituras dizem que quem não reconhece o Filho do Homem vindo em carne e sangue não é de Deus. Então eu arrisco uma coisa extremamente crítica e ácida aos extremos do conjunto reformado da época, que muitos, por
porque acham que é errado viver esse tempo, falar das coisas do Natal, se assemelham a quem não reconhece o Filho do Homem vindo em carne e sangue. E ele veio. Então, negar o Natal não é tão reformado assim. Muitos acham que isso é ser reformado, é não comemorar o Natal. Olha, comemorar o Natal como uma data de aniversário, é claro que não é adequado, é claro. Porque nós não estamos comemorando o aniversário de Jesus. Nós estamos lembrando da graça, nós estamos lembrando do seu nascimento. E isso nós temos de dizer aos nossos filhos, um menino nasceu. Então o Natal não é para ser comemorado em um dia, mas ele é para ser lembrado todos os dias. Então a teologia reformada avança, ao invés de ela restringir, ela compreende o todo. Entender o nascimento de Jesus, e só quem entende o nascimento de Jesus, lembra-o aos seus filhos. É isso que o texto parece querer dizer, porque estes versículos mostram Pedro se esforçando para trazer à lembrança aquilo que pode dar esperança. Então eu quero dizer uma coisa que é muito mais grave, eu acho, do que discutir sobre se comemora ou não se comemora o Natal, sobre se celebra ou não se celebra o Natal. Sinceramente, eu acho esse assunto de uma periferia teológica enorme, mesmo. Mas tem uma questão que não é periférica, é central. E nós não usamos muito, não debatemos muito sobre isso, mas eu vou pontuar. Dentro do conjunto amplo da teologia, tem uma corrente teológica chamada dispensacionalismo. E nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas. Nós somos e defendemos e pregamos e nos envolvemos com a teologia da aliança. Enquanto os dispensacionalistas e outros não trazem seus filhos para consagrá-los ao Senhor, nós trazemos. Enquanto muitos acham que isso é uma heresia enorme, nós, dentro do conceito de teologia da aliança, trazemos nossas crianças para serem batizadas na fé dos pais. Nós estamos sozinhos nisso. Os aliancistas estão sós. A grande corrente é dispensacionalista. A grande corrente diz que não pode, que os pais não têm o direito de chamarem seus filhos de membros da sua casa. E que os dispensacionalistas dizem que nós não podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e confirmamos isso publicamente diante da igreja. Pois nós fazemos isso. Sozinhos, meus irmãos. E mantemos isso e manteremos isso sozinhos. Mas o dispensacionalismo tem uma outra coisa mais terrível ainda. O dispensacionalismo é uma espécie de persuasão teológica, como disse John MacArthur em determinado momento, que pensa que o cristianismo retrocederá na terra, diminuirá até que haja um, entre aspas, arrebatamento, lá naquele momento que alguns poucos sobraram. É como que um resgate de uma destruição final de poucos cristãos remanescentes. É isso que o dispensacionalismo pensa. Pois bem, nós que graças a Deus não somos dispensacionalistas, cremos no reino crescente de Deus. Como diz as Escrituras. As Escrituras dizem que o reino de Deus é como uma semente que se torna como uma árvore e que depois os pássaros são aninhados debaixo dessa árvore. Nós que, graças a Deus, não somos dispensacionalistas, cremos em um Senhor que, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho para ser o Salvador, e pessoas são alcançadas, e é ano a ano, é constantemente, até atingir o número daqueles por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. Então, ao invés de discutirmos sobre bolas de Natal, sobre se é com Papai Noel, embora nós não queiramos nada disso e não temos nada disso nas nossas casas, mas o ponto da nossa discussão sobre se existe ou não existe Natal não é esse. Isso temos que deixar lá para os teólogos de Facebook ficarem brigando e discutindo e se argumentando. Isso não é para nós. Isso não é para a igreja protestante. Isso é para quem quiser se ocupar, na minha opinião, com todo o respeito, de assuntos muito periféricos. Muito pelo contrário, nós
mesmo tendo dispensacionalismo contra a teologia reformada, mesmo tendo as culturas fazendo todas as coisas que fizeram, temos de dizer que esses pensamentos, eles não inspiram a igreja ao testemunho da grandeza que é o nascimento de Jesus. Eles não, mas as Escrituras sim. As Escrituras nos levam a considerar que, ao invés da melancolia do dispensacionalismo, as Escrituras nos mostram uma palavra gloriosa. Anjos proclamaram. Aquele Natal simples, naquela manjedoura, foi testemunhado pela glória de Deus. A chegada do Filho de Deus a esse mundo que nós conhecemos foi um ato incondicional e unilateral da graça de Deus. E quando isso se fez conhecido por nós, porque esse é um plano eterno de Deus, mas quando isso se fez conhecido por nós, então alguns começaram a dar testemunho de que o Salvador estava entre nós. E eu sempre me lembro da expressão de Simeão, quando Maria levou o menino, e ele o tomou nos braços e disse: Senhor, podes até despedir o teu servo agora, porque os meus olhos contemplaram a salvação. E o que é esta salvação, senão a chegada do Rei dos Reis para reinar, senão aquele que convergiria nele, na sua pessoa e na obra, a obra da salvação, todos aqueles que nele crescem. Então eu gostaria de dizer que o Natal, para os cristãos já reformados, não é objeto de defesa. Não estamos aqui querendo convencer ninguém a comemorar o Natal e nem a celebrar o Natal. Mas nós temos a obrigação de trazer isso à nossa memória, de lembrar aos nossos filhos e de lembrarmos-nos uns aos outros da graça de Deus. Ainda há esperança, e há esperança porque o Senhor Deus proporciona essa esperança. Alguns textos bíblicos podem nos ajudar. Se você quiser ler alguma coisa, abra a palavra de Deus em Atos 2, capítulo 29. Se você olhar só no texto de Atos 2, 29 para frente, você vai perceber até o versículo 35 que o Filho de Deus está reinando sobre o trono do seu pai Davi. Ele governa e reina todas as coisas. Como não nos lembrarmos uns aos outros acerca do Rei dos Reis? Qual o pecado que existe nisso? Então nós podemos cantar sim que o Salvador reina, que as nações têm um Salvador. Se você abrir em outro texto, para frente um pouco, em 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 25 para frente, 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 25 para frente, você vai perceber outra coisa. Ele não só reina sobre as nações, mas o seu reinado está sendo gradualmente uma bênção, porque o seu governo é justo. E nesse plano de Deus, todos os inimigos de Deus, todos os inimigos da fé, estão sendo colocados debaixo dos seus pés. É assim que reina o Senhor Jesus. Então o Natal é o start de uma obra redentora, onde um rei está cumprindo o seu propósito. Se você quiser abrir num texto antigo, que nós vimos aqui dentro da cantata, é Isaías capítulo 9, os versículos são os versículos 6 e 7. Meus irmãos, o nascimento do Filho de Deus compreende um plano maior, em que o Senhor faz jorrar as suas bênçãos. Não é pouco, não. O que são as grandes bênçãos? Mesmo onde há maldição, onde há um mundo cada vez mais cético às coisas eternas, mesmo onde há desencontros, mesmo onde há todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, ele nos lembra que todos os governos do mundo estão nos ombros de Cristo e que o seu governo crescerá.
Assim, irmãos, lembremos sempre que o Senhor Jesus Cristo governa realmente esse mundo, com verdade e com graça, e as nações provam do seu governo, e crentes e não crentes estão sob o seu governo. Como deixar isso para lá? Então eu quero concluir dizendo o seguinte: pense sobre o fato que Jesus Cristo não está mais naquela manjedoura, como não está numa cruz. Alguns não lembram do Natal porque acham que Jesus talvez não mereceria ou não faz sentido celebrar esse nascimento como algo aplicável às nossas vidas, porque sempre parece que Jesus é o menino da manjedoura ou Jesus é aquele que ficou morto pendurado em uma cruz. Mas pense que ele ascendeu ao trono e ao governo como o Rei dos Reis. Jesus não está parado nem como menino e nem como morto, mas Jesus está vivo e reina. Então, por que lembrar do Natal? Por que lembrar do nascimento de Jesus? Porque a lembrança cristã do Natal é uma fonte de esperança e uma demonstração de vitória. Por 3 coisas. O Natal nos lembra, então, que o Filho de Deus se tornou um de nós, encarnou entre nós. Essas verdades não podem ser esquecidas. Os evangelhos sempre nos lembram. É um tema que está o tempo inteiro no Novo Testamento. E isso necessita ser repetido constantemente. Então, um dos motivos para lembrarmos o Natal é que as Escrituras nos mandam lembrar, e uma maneira de lembrar é repetir. Então, aqueles que são mais novos, que estão se achegando à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, vocês viram essa cantata, essa forma nesse ano, e no ano que vem, vocês verão de novo. Ou assim, ou de uma forma diferente. Daqui uns dias, o nosso coral fará uma nova demonstração pública da chegada do nascimento de Jesus. Não confunda, isso não é comemoração de Natal. Isso é lembrança didática a nós e aos nossos filhos sobre o que é a centralidade da chegada do Filho de Deus. Compreendendo isso, nossa alma fica em paz. Segundo, além de entender que isso é uma verdade fundamental, é a encarnação que nós estamos anunciando. Uma outra ideia é que, nesses tempos, nós sempre somos lembrados que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E somos levados a uma reverência maior, lembrando sempre de como foi a chegada do Messias. Tem reverência maior do que aquela que os próprios anjos demonstraram? Tem reverência maior do que a forma de Simeão tomar o Senhor Jesus nos braços? Pois bem, assim como eles se regozijaram, assim como os anjos proclamaram, assim como a história do cristianismo sempre demonstrou alegria pela vinda do Filho de Deus, acho que nós também tínhamos de fazer isso. Então nós nos lembramos da alegria proposta. É momento de adorar com reverência e com alegria. Em terceiro lugar, ou alguma coisa assim, nós temos dito isso, que este é tempo de anunciar o Filho de Deus. Então é aí que o Natal chega à sua vida. Você é comissionado, é lembrado sempre. Ei, a gente tem anunciado o Filho de Deus como Salvador. A gente tem trabalhado com amor pelas coisas de Deus. Por quê? Porque nessa época as pessoas tendem a receber, por conta do que se chama, entre aspas, de espírito do Natal, que nós não acreditamos no espírito do Natal. Mas é assim que o mundo vive. Se você falar de alguma coisa de Natal nessa época, ninguém vai recusar de ouvir. Então é um bom momento para cristãos com responsabilidade diante de Deus, lembrados das centralidades das Escrituras, testemunharem. Então vamos ao testemunho. Talvez seja tempo de colher. Muito já foi plantado, muito já foi pregado, muito já foi lembrado, muito já foi dito. Talvez seja tempo de começar a colher. Por que não esperar? Por que não crer?
eu quero dizer que ainda há esperança. E o Natal nos lembra isso. Então, que Deus nos ajude, nos dê graça, que Deus alimente a nossa fé, que ao invés de fazermos parte daqueles que batem em coisas tão periféricas, não façamos isso, mas que nos envolvamos com o que é a centralidade dos planos de Deus, a vinda do Filho de Deus. Nos lembremos disso. Eu não convido ninguém a comemorar e a celebrar o Natal. Não estou fazendo defesa do conceito, apenas estou dizendo que lembrar dessas coisas me parece necessário. E parece que essa igreja sempre tem feito isso. Então, nos alegremos com o cantar das crianças, mas acima de tudo, nos alegremos com a chegada do Messias. E ele reina, não reina? Então o Messias não está mais na manjedoura e não está pendurado numa cruz. Vive e reina. Fechemos nossos olhos e oremos mais uma vez ao Senhor, porque nós cantaremos um hino que nos lembra isso. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos instrui a coisas muito sérias. Parece que nos dias atuais o Natal tem a ver até com coisa de criança. Mas é mais. Parece-nos mais pela Tua Escritura, porque nos leva a conceitos teológicos muito rígidos, muito profundos, muito severos, inclusive. Dentre eles, o entendimento adequado dos Teus planos. Nós que vivemos a expectativa da glória, também nos alegramos no pacto. O pacto incluía a vinda do Filho Redentor, Salvador. Nós temos de reconhecer isso, e temos de nos lembrar disso, e temos de fortalecer a cada um de nós nessa fé. Por isso, continua abençoando a vida da Tua igreja, daqueles que se alegram nas coisas que o Senhor fez e esperam nas coisas que ainda estão por vir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa esperança está firmada neste Teu plano, o plano da redenção. Assim rendemos louvor e honra ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém.